bem? Eu sou a Denise, diretora da Ensina Mais, Turma da Mônica, Unidade Santos. Estou aqui hoje em live para conversar com vocês, conversar com o Michael, falar um pouquinho sobre a programação, o curso de programação que nós temos aqui na Ensina Mais. Vamos falar um pouco sobre a importância da programação também para as crianças, né? Então, qual é o futuro das crianças? É a tecnologia, indústria 4.0 está por aí. Vou chamar o Michael, então, para conversar comigo aqui sobre o nosso curso de Trilha Code, a importância da programação. Olá, Michael, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Boa Tudo, noite. tudo bem. Te ajeitando aqui. E aí, preparado para o nosso bate-papo? Preparado. Vamos lá, esse mês a gente conversou, né? A gente abordou muito o assunto da programação educacional, né? Vindo até na esteira da robótica que a gente falou lá atrás, né? E eu já queria começar te perguntando, Denise, o seguinte: qual é a diferença que a programação educacional ela pode proporcionar na vida de um jovem? Pensando no futuro, pensando no presente, qual a diferença que ela causa? Bom, a programação educacional, ela é excelente para já preparar essas crianças de hoje para o futuro, né? Bem próximo, inclusive. Estava até falando isso um pouquinho antes de te aceitar, né? Hoje em dia, com a internet aí, a revolução 4.0, a internet das coisas, que é IoT, em tudo quanto é lugar, está cada vez mais acessível para todos. E os profissionais de programação e TI, dessa base tecnológica, esses profissionais são cada vez mais requisitados. Porém, tem uma carência muito grande de gente qualificada. Então, essas propostas, recursos tecnológicos que pudermos dar para os nossos filhos, que eles façam, desenvolvam, é muito bom para o futuro deles, né? Além Uhum, de desenvolver outras partes do cérebro, principalmente a parte do lado esquerdo do cérebro, que é responsável pelo raciocínio, pensamento crítico, lógico, resolução de conflito, que é ali onde a criança ela tem que achar soluções, né, para aquelas opções, né? Então, eu tenho que pensar uhum, nesse código, eu tenho que fazer funcionar dessa forma. Então, eu vou pensar nesses códigos e dali eu tenho que fazer eles funcionarem. Qual é a ordem, qual é a sequência, como que eles funcionam. Tudo isso gera conflitos e aí eles têm que achar soluções para isso. Então, é muito importante e aproveitar essa janela da plasticidade cerebral, que é a janela do aprendizado, que eles estão, onde todo aprendizado é muito mais absorvido, muito mais uhum, fácil, né, para as uhum, crianças. uhum, legal. Vamos explorar um pouquinho essa questão de como a programação ela chega aqui, né? Se a gente for ver outros países, isso foi até uma das coisas que a gente abordou, nações mais desenvolvidas ou mais adiantadas do que a nossa já trabalham esse tipo de conteúdo com suas crianças, né? A gente viu até que os Estados Unidos, né, tem programação na educação infantil, que a China, crianças com 3 anos, algumas já têm aula de programação, né? Exatamente. E aí isso vem para o Brasil também, e a gente, né, Ensina Mais é uma das escolas que proporciona isso, né? Isso é um diferencial? Isso é um diferencial de qual tamanho, de qual proporção? Né? Qual é a proporção de hoje nós estarmos seguindo o exemplo que outras nações mais desenvolvidas nos dão? Muito grande, né? Muito grande. Isso é muito importante, esse diferencial, e trazer a programação para as crianças, toda essa parte tecnológica, justamente para a gente poder vamos dizer, a gente está capacitando as crianças que lá na frente vão ser jovens, com 20 anos já capacitados, 18, para o mercado de trabalho, em que eles já vão poder, com a criatividade deles, em soluções, inovações, formar mais, vamos ajudar mais, né? E
talvez na saúde, saneamento, enfim, várias coisas que precisamos hoje em dia, ainda não foram levantadas soluções e lá na frente podem ser levantadas. Então, na verdade, quando a gente investe no nosso filho, qualquer tipo, né? Mas esse investimento nesses cursos de tecnologia, a gente está investindo num futuro melhor. Porque a gente está ajudando a vida de milhares de pessoas lá na frente. Sim, sim. Acho que é um negócio legal de a gente deixar claro aqui, né, Denise, é o seguinte: a gente está falando sobre programação educacional, mas a programação em si, ela existe há muito tempo. Sim. Né? Várias linguagens diferentes de programação, algumas surgiram, ou algumas já nem existem mais, ou já não são mais usadas. Existe uma evolução nesse processo, né? Mas o programador, a função programadora, ela ganhou destaque, né, mais recentemente, com essa evolução tecnológica e tudo isso, né, que a gente acabou já falando agora e já falou na live anterior também. E talvez a pessoa que escute e fala, espera um pouquinho, programação é uma coisa que não é simples, Exatamente. né? É fazer um jogo, é fazer um aplicativo que tem caminhos diferentes que podem ser seguidos. Como é que uma criança ou um jovem, um adolescente consegue, tão novo, né, receber uma aula de uma coisa tão densa? Dá alguns detalhes para a gente, explica como é o método que é utilizado para que esse mundo que parece tão complicado, ele seja descomplicado para um jovem, para uma criança. Pois é. O problema da programação em si, que as pessoas muitas vezes não gostam muito dessa área, é essa complexidade, né? Ela é muito complexa. Por isso que a gente ensinando as crianças desde pequenininho os conceitos básicos, elas vão ficando mais fáceis de aprender. É igual o idioma. Quando você ensina o idioma para eles menorzinhos, eles acabam, ele está estudando um pouco, mas ele está estudando um pouco, mas ele está assimilando o que ele está estudando. Né? Então, assim, conforme ele vai passando de ano, de livro, enfim, ele vai se aprofundando mais e mais naquele idioma. A linguagem, a programação também é uma linguagem, também é um idioma, né? Então, é a mesma coisa. Conforme eles vão tendo mais contato, mais linguagens diferentes de programação, eles vão tendo mais raciocínio lógico, mais opções para trabalhar, mais ideias que ajudam aí na própria criatividade deles, né? Na própria Uhum. solução de problemas. Uhum, legal. Na Ensina Mais, como funciona o curso? E existem módulos, né? Qual módulo é indicado para qual idade? Quais detalhes você pode passar, por favor? Aqui na Ensina Mais nós temos o curso Trilha Code, que é código de trilhas, né? Então eles começam com Pixel, então eles começam aprendendo a desenhar em Pixel, depois eles passam para o Codo, que é um outro jogo também, às vezes alguma linguagem de programação dentro do Codo, então eles vão aprendendo essa lógica de programação, depois vão para o Minecraft, que é o queridinho aí das crianças, depois do Minecraft, aí eles vão para uma linguagem um pouco mais densa, que é o desenvolvimento de jogos e depois aplicativos. Então, eles vão aprender a desenvolver jogos e aplicativos com as ferramentas que eles aprenderam anteriormente. E aí eles aprendem também, além da programação em blocos, linguagem Python, que é uma linguagem hoje em dia bem requisitada por aí, né, no mercado de trabalho. E o Uhum, legal é essa área, né, de desenvolvimento de jogos, que é uma área que é um consumidor muito grande aqui no Brasil. Né? O Brasil é um país consumidor de jogos, né? Se eu uhum, não me engano, é um dos 3 maiores consumidores de jogos do mundo. Porém, nós importamos isso. Então, temos que melhorar realmente, desenvolver aí, estão crescendo essa área de desenvolvimento de jogos. Nada uhum. melhor do que capacitar os nossos filhos, nossas crianças, para que a gente consiga aí desenvolver mais ainda essa indústria no Brasil. Uhum. Quando a gente falou sobre a robótica, uma das coisas que a gente abordou e falou bastante é que aquela é uma disciplina, é uma matéria multidisciplinar, porque ela envolve várias coisas diferentes. O mesmo acontece com a programação? Também, a programação você também estuda inglês junto, uma matemática também, precisa fazer contas ali, tem a lógica, o português também. Então, assim, você acaba integrando várias matérias que ajudam nesse processo do aprendizado. Uhum, uhum. Como é que o raciocínio lógico ele é trabalhado dentro de uma aula de programação? Na aula de programação, os alunos do raciocínio, eles têm que pensar de uma maneira, como posso dizer, entre aspas, prática.
Então, como que se eu quero chegar que o bonequinho ande para a esquerda com o comando do teclado esquerda, né? Vai teclar lá, ele tem que andar. Que comandos eu preciso colocar, escrever para que ele faça aquilo? Não é simples, não é chegar aqui e falar, vou falar ande esquerda. Não é assim. Porque tudo tem uma lógica ali dentro. Se você falando esquerda, pode ser que ele ande, fique rodando para a esquerda. Então, você tem que colocar ande esquerda, pare. Né? Então, tudo isso tem uma lógica que é aprendida. E cada linguagem tem as suas propriedades, né? As suas particularidades, que tem que ser estudadas e analisadas. Uhum. No dia a dia da pessoa, quais outras coisas acabam sendo trabalhadas, né? E a pessoa pode ver que é um resultado da aula. Por exemplo, trabalho em equipe. Isso é uma coisa que dá para desenvolver numa aula de programação? Que outras Tá. coisas assim são desenvolvidas? Na aula de programação, pode ser trabalhado em equipe também, né? Ou individual. O trabalho em equipe, cada um pensa, ajuda no brainstorming, né? Aquela discussão de ideias para se chegar na conclusão, no resultado, na solução. E assim, cada um vai pensando e vai colocando uma ideia ali para poder fazer um cenário, um jogo, uma finalização, uma coisa mais interessante. E assim vamos trazendo mais ideias. Isso é muito Uhum. interessante, esse brainstorming, porque é uma técnica muito utilizada no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho. Sim, E eles sim. precisam fazer essa. E cada um tem uma função, né? Se cada um tem uma função, usa dessa função, eles aprendem a esperar o próximo, a realmente debater ideias, aceitar a ideia do outro, esperar a sua vez. Então, isso é muito importante, porque eles conseguem ir desenvolvendo essas habilidades, né? Que são muito Uhum. importantes para o mercado de trabalho. Uhum. Esses dias eu estava lendo algo que me chamou a atenção, falando sobre hoje em dia, né, aquilo que é tecnologia e por muito tempo foi visto como inimigo do aprendizado, hoje é trabalhado e usado dentro da sala de aula para ajudar no aprendizado, né? Então, por exemplo, vem o celular, vem os jogos, né? Eu lembro, eu sou de uma época em que muito se falava que os jogos eles eram elementos que prejudicariam, inclusive, o aprendizado, o crescimento, a evolução, e hoje a gente vê um caminho diferente, né? Comenta um pouquinho essa mudança na educação, essa vinda da tecnologia para dentro da sala de aula, com programação, com robótica, com celular, com games. Comenta um pouco disso para a gente, por favor. Então, hoje em dia, a própria geração, né, ele já nasce com um dedinho na tela. Então, é impressionante a facilidade na tecnologia para eles, né? Como eles conseguem ter essa facilidade em usar. Mas, acima de tudo, em usar, é usar o celular e o tablet, que é muito simples para quem já nasce com essa tecnologia. Já para eles, por exemplo, tem uma leve dificuldade com computadores, que a gente já não tem essa dificuldade, porque eles não passaram por essa fase de evolução que Sim. nós passamos. Porém, para eles, como as informações vêm muito rápido, né? Porque para eles tudo é Google. Eles vão no Google, eles acham. Eles vão pôr a procura que eles Uhum. querem, eles acham. Inclusive, crianças que não escrevem, elas acham o microfone, falam o que quer e o Google acha para ela, né? Então, assim, eles descobrem essas funcionalidades, essas ferramentas também. Uhum. E assim, por conta disso, a metodologia de ensino, ela tem que ser atualizada também, né? Então, a partir de jogos, o sistema interativo, até que a gente tem aqui, ele ajuda muito nesse processo de aprendizado, porque as aulas não ficam maçantes, paradas, elas são aulas mais dinâmicas. Inclusive, usar a tecnologia em sala de aula faz parte, porque ajuda eles nessas pesquisas que eles realizam em sala de aula para poder fazer o brainstorming. Porque há matérias que em sala de aula eles não sabem muito a respeito, não tiveram a Uhum. vivência, não têm a experiência. Então eles precisam pesquisar, ler e dizer e refletir sobre essas questões que estão sendo conversadas na aula. A tecnologia ela vem para ajudar nesse aspecto. Lógico, tudo com um tempo, né, para cada um também, né? Porque Claro. só a tecnologia não tem a interação. Então a gente Uhum. precisa sempre dividir por igual
o tradicional com a tecnologia para que a gente desenvolva várias habilidades. Uhum, legal. E não tem muito para onde correr também, né, Denise? Porque a tecnologia ela veio para ficar. A gente até estava falando, né, sobre a internet das coisas. Então, Isso cada mesmo. vez mais a casa conectada. Não tem muito como você Não, fugir da tecnologia dentro da sala de aula não e em tem todos os como. outros ambientes, na verdade, né? Você Não tem condição de se vai separar. esconder seu filho da tecnologia? Não tem como. Está no futuro já. Já é uma realidade para todo mundo, para muita gente, Uhum. né? Então, Sim. a pandemia até veio e deu um tapa na cara de muita gente. Então, que não usava nem o WhatsApp. Então, assim, tem que estar ali conectado. Por quê? Porque é o futuro. Se você não estiver conectado, você fica para trás. E se a gente deixar os Uhum. nossos filhos para trás, o responsável por esse atraso deles vai ser nós, nosso. A responsabilidade é nossa. Uhum. Uhum. Então, por isso, né, a gente tem que ir lá, estimular, ajudá-los o máximo possível a estar dentro dessa evolução, desse caminho para Uhum. a revolução que a gente está prestes a conhecer, já conhecendo, já aprendendo, né, a usar. Sim, sim, sim. E é legal também porque assim, aquele jogo que ele tá jogando pode ser usado pelo pai, né, de uma forma positiva, falando, filho, tá vendo esse jogo aqui que você tá jogando? Ele não funciona só porque você tá dando um comando aqui, tem algo que vem antes disso para que ele Mas funcione, né? Isso estimula a curiosidade do eu garoto, vou né, ou da te falar uma garota. coisa. O Minecraft, que é um dos Uhum, módulos do jogo do Trilha Code, ele é muito, muito educativo. Muito. uhum, Quando meus filhos começaram a jogar, que deve fazer uns 2, 3 anos, que a minha filha começou a jogar primeiro, nossa, aí eu, lógico, eu sempre olho os jogos que eles estão jogando, porque eu não gosto de jogos muito violentos, essas coisas todas, para a sim. idade deles. Então, eu sempre fiquei de olho. E eu achei muito legal, porque ensina fundamentos ali de química, de física, de questão biológica. Então, assim, achei muito interessante esse jogo. Então, eles aprendem que o vidro é feito da areia, eles aprendem que lá que tem que minerar para pegar a lava, o carvão, enfim. E cada coisa, machado, é feito com madeira e tal. Então, assim, é muito legal esse aprendizado que eles têm naturalmente do jogo. Então, quando meu filho foi estudar, isso esse ano, né? Porque ele começou a aprender Minecraft Uhum, automaticamente, porque é inevitável eles não aprenderem essa mistura, porque eles precisam fabricar coisas lá dentro. Então, como eles aprendem isso dentro do jogo, eles depois, quando eles vão estudar em ciências, por exemplo, eles já sabem. Então, quando eu fui falar sobre matéria-prima, produto industrializado com ele, que é uma matéria que tem, que ele estudou esse ano, ele já fala, é o vidro. O vidro, por exemplo, é um produto feito. Qual é a uhum, matéria-prima do vidro? Ah, é areia. Então, ele já sabia disso, não precisei ensinar. Então, assim, eu fui tomar com ele, né? Eu falei, filho, você estudou? Tá, sim. e aí? Ele já sabia, porque não estava escrito ali na apostila. Ele deu exemplos. Os exemplos Uhum. vieram do Minecraft. Então, isso foi muito legal que eu falei, aí, tá vendo? Eu sabia que isso ia ser útil para alguma coisa. A gente vê É utilidade verdade. nas coisas que eles fazem. Sim, É muito sim. legal. Não, é bem legal. E é uma forma diferente de aprender, né? Porque, e assim, quem tem a condição de ter um celular, de ter um computador, tem um recurso que antes, né, nossa geração, por exemplo, tinha uma dificuldade muito maior de ter. A gente não tinha essa facilidade de ter esses recursos na mão, né? E eles têm, isso pode ser convertido para a educação deles, para o desenvolvimento pensando na escola regular, para o desenvolvimento pensando no futuro. Então, quanto mais se investe nisso, quanto mais se tem isso à mão, mais a gente insere esses alunos e alunas no mundo tecnológico, né, nesse mundo que é atual e vai ser cada vez mais dessa forma, e a gente os prepara para que lá na frente eles consigam ter até condições melhores de trabalho, né, Com opções, certeza. oportunidades melhores, não é verdade? Com certeza. E eu falo isso porque eu vejo diferença, por exemplo, a minha filha. Eu sempre controlei o tempo dela no tablet e no celular. Então, quando ela era com 2 anos, ela tem vai fazer 11 agora. Com dois Uhum, anos, ela já mexia no tablet, já escolhia YouTuber e YouTube Kids. Eu sempre estava do lado dela, então eu via, controlava o que ela estava assistindo. Então, ela estava lá. E ela ficava 1 hora por dia. Eu conseguia controlar isso uhum, com ela. Conforme uhum, foi passando,
Aí ela foi evoluindo do tablet e foi que com 7, 8 anos, peguei meu celular antigo, dei para ela, assim ela foi, mas o desenvolvimento é tão rápido, mas é tão rápido que hoje em dia ela faz a edição dos vídeos dela, ela cria as histórias dela e ela faz um monte de coisa. Ao mesmo tempo, ela também brinca de boneca, ela também faz outras coisas, porque são tempos divididos, né? Então ela também tem que Uhum. brincar, porque mexe com outras partes do cérebro, a brincadeira. Assim Uhum. como a edição de vídeo, postagem, outras coisas que ela faz também, os jogos, enfim, ela também aprende outras coisas. Então, assim, são aprendizados diferentes que mexem com partes do Uhum. cérebro diferentes, ou às vezes até pedaços iguais, e que Uhum. desenvolvem. Então, hoje em dia, quando você pede, por exemplo, vou pedir para ela editar um vídeo para mim, Isis, faz aí para mim, por favor, um vídeo, eu mando para ela. Nossa, é rapidinho, pum, ela me manda. É uma coisa assim, muito, muito rápida, porque está na mão Uhum. dela. Ela foi atrás do Uhum. aplicativo, ela foi atrás de tudo, de aprender sozinha, tá? Lógico, os tutoriais do YouTube ajudam muito. Então, assim, ela foi. Assim como ela também já faz apresentações de PowerPoint, informática, né? Ela aprendeu o Word. Só aí o Excel ainda não foi necessário, mas ela está aprendendo também. Mas ela já faz apresentações no Word, no PowerPoint e manda para a professora Uhum. dela. Então, às vezes, Uhum. os pais não estão conscientes do aprendizado dos filhos. Então, às vezes, acham que o pai acha, meu filho está fazendo informática, mas não sabe o que ele está fazendo. O que meu filho... ele mexe com o celular, ele sabe mexer com o computador. Não, não é a mesma coisa. Não é porque ele Uhum. faz informática na escola que ele realmente está aprendendo alguma coisa ou uma coisa útil para o futuro dele, né? Então, assim, a gente tem que ver o que para a gente é útil hoje. Daqui a 5 anos, vai com o Word, Excel, PowerPoint, essas coisas básicas vão continuar sendo úteis. Né? Uhum. Agora, linguagem de programação é uma coisa que é mais difícil, tem que ser mais aprofundado. Quanto antes eles já entrarem com essa, conectando esse mundo, é mais fácil para eles no futuro. Né? Então, Uhum. vai ser mais Sim. fácil. Então, assim, e eles não ficam estagnados em uma coisa só. Porque o que acontece, que eu vejo muitos jovens hoje em dia, né, de 20 anos no mercado de trabalho, é que eles são, por exemplo, ficam muito em um lado só. Então, eles acabam desenvolvendo só um tipo de habilidade e eles não conseguem desenvolver outras. Eles ficam engessados Uhum. naquilo. Muitas Sim. vezes, habilidades, por exemplo, de programação, eles não sabem mexer no Word, no Excel, no PowerPoint, nunca usaram na Uhum. vida. Mas eles sabem programar alguma coisa, fazer uma programação. Só que se você der uma linguagem de programação diferente, ele também não sabe usar. E ele não se interessa por usar, porque para ele não tem necessidade. Então, assim, Sim. isso é uma coisa que a gente precisa estimular nos nossos filhos, a curiosidade, outros estudos, outras versões, outras linguagens, para que eles explorem isso naturalmente. Isso é uma coisa que a gente desenvolve nos nossos filhos. Para quê? Para Uhum. que lá na frente tenham esse leque de opções. Né? Então, não vai ser uma coisa É. difícil dele chegar se ele quiser fazer. Ele pode escolher. Eu quero fazer, sei lá, edição de vídeo. Pô, já está muito mais fácil para fazer. Eu Uhum. quero fazer programação, mas, sei lá, site, enfim. Já está muito mais fácil para fazer, né? Com certeza. Então, jogos. Eu sei fazer vídeo, vou pegar o vídeo com jogos. Dá para mesclar ideias, criatividade, muitas coisas. Então, isso é Uhum. interessante. A gente conseguir explorar nos nossos filhos essas possibilidades dentro da tecnologia. Uhum. Legal. Você falou em alguns momentos sobre começar o mais cedo, quanto mais cedo possível, melhor começar, né? E isso vale para outras coisas, também não vale só para programação. Mas falando em termos de programação, existe uma ideia, não, perdão, uma idade indicada para início? Olha, nosso curso de programação, ele é a partir de 10, 11 anos aproximadamente, porque a criança ela tem que Uhum. estar bem alfabetizada. Então, ela tem que realmente já estar bem assimilada com o processo de leitura, né? Leitura Uhum. e escrita. Por quê? Uhum. Porque realmente, depois de um tempo, você tem alguns códigos que você começa a aprender e para você fazer funcionar, você precisa dessa codificação.
Então, Uhum. precisa ter esse interesse também por essa área. Porque senão a criança pode ser que ela se desanime, porque ela acha que é muito difícil, tal, que é um grande problema que a gente está tendo hoje em dia com os Uhum. adolescentes. Eles estão Uhum. desanimando muito rápido de qualquer coisa que eles queiram fazer. Sim, entendi. Então o único pré-requisito, entre aspas, é esse: É, estar alfabetizado. Se é uma pessoa que está alfabetizada, ela já pode ser introduzida nesse sim, mundo da programação. sim. Legal. A gente falou de jogos, né, até aqui, né? Uma boa parte também falamos de aplicativo. E aplicativo é uma das coisas que eles vão aprender a desenvolver lá no último módulo do curso, né? Uhum. Quando a gente fala de aplicativo, é lógico que o que vem na mente das pessoas são aqueles aplicativos mais comuns e mais usuais, né? Então a gente está falando do WhatsApp, que está sempre na mão, do Insta, que a gente está usando aqui para poder fazer essa live, Facebook e outros desse tipo. Mas existe uma série de outros aplicativos para uma série de outras coisas que são usadas por aí, inclusive no nosso dia a dia, né? No curso, quais aplicativos ou que tipos de aplicativos são desenvolvidos? Bom, ali no curso vai muito da criatividade deles, né? Então eles Uhum, conseguem, por exemplo, jogos de carrinho, de pegar isso, aquilo, outro. Assim eles vão evoluindo também. Eles começam com coisas mais uhum, simples e aí eles vão desenvolvendo com os desenhos que eles já tiveram feito, de pixels, eles podem criar mais coisas. E aí eles vão de acordo, vai sempre de acordo com a criatividade deles. Então, eles uhum. começam com algumas coisas simples e depois eles vão agregando conhecimento e passando. E aí fica aberto ao que eles decidirem lá com os acordos que fazem com o Uhum. professor em sala de aula. Então, não é que existe, por exemplo, um determinado aplicativo que ele vai ter que desenvolver. Vai depender daquilo que ele quiser fazer, da criatividade Sim, dele. tem Ele vai usar. alguns exercícios, né, que ele tem que Certo. desenvolver, sim, em aula, vai passando, Uhum. porém, depois eles vão explorando mais possibilidades. Ou seja, além de tudo, a programação ela ajuda a desenvolver a criatividade que vai ser fundamental para uma série de outras coisas, né? Com Isso é certeza. estimulado. Sim, com certeza. Eles precisam, né, um projeto final é pensar em alguma solução para uma situação dada ali. Então, isso é muito interessante, porque aí eles precisam, como é que eu vou fazer para isso melhorar, para isso desenvolver? Então, é bem legal. Uhum, legal. A gente também falou um pouco sobre mercado de trabalho, né? Na verdade, já na última live que a gente fez falando sobre robótica, a gente falou muito disso, né? Que a gente Falamos. está vivendo um processo, ou vai viver um processo, muito parecido, ou pelo menos com traços, da Revolução Industrial que a gente teve séculos atrás, né? Porque as máquinas elas vão começar a operar coisas que os humanos ainda fazem, né? E isso é uma coisa que ainda não acontece, né? A gente ainda está no momento de esses robôs que vão executar essas funções serem construídos, né? Então isso não é uma coisa que ainda esteja acontecendo. Não, na verdade já está em processo. Se Está você em ver, durante a processo. pandemia tinha quiosque, eu não lembro qual foi a Uhum, marca, o quiosque de sorvete, e o próprio robô fazia isso, né? Não tinha nenhum humano ali. Era o robô, uhum, você pedia, né? Que nem aquelas máquinas, você pede o que você sim, quer, põe lá o dinheiro, uhum, eu quero um sangue. Aí punha lá, o próprio robô fazia e te entregava o sangue. Você não uhum, tinha contato uhum, com humano nenhum ali. Então, assim, até uhum, esse que é um caso, um cargo mais simples, né? Você vê que já foi substituído pelo robô. Isso não uhum, é ruim, né? Muitas pessoas, eu já sim, ouvi, mas que horrível, é desemprego. Não, não é ruim. É para capacitar as pessoas. Porque a uhum, gente não pode ficar parado no lugar que a gente está. A gente tem que realmente evoluir, né? O ser humano não está aqui para ficar parado. A gente está sempre em movimento. Então a gente tem que uhum, evoluir. O que é evoluir? Capacitar as pessoas. Nada melhor sim, do que ajudar os nossos filhos a uhum, evoluir, capacitando eles. É simples. uhum, Assim como quando na nossa época, que a gente era mais novo, já tinha ali a informática, a gente já tinha que saber informática para o nosso mercado de trabalho. A informática, a gente tinha que saber algumas coisas básicas, dependendo da área, outras coisas básicas, idioma, né? Que também hoje em uhum, dia é básico, essencial. Ou daqui a uns 5 anos já vai ser alguma linguagem de programação. Né? Então, assim, é muito importante isso. Então, não deixa para depois o que você pode fazer hoje para ajudar, sim, para já ir sim, desenvolvendo. É muito mais fácil. sim. Sim, sim. É, então,
o que eu ia até comentar, né, que eu estava pensando é que em larga escala isso vai acontecer também em algum momento, né? Sim, E lá na frente vai surgir uma demanda muito maior por capacitação do que hoje, talvez. Então, quem se prepara exatamente. hoje, não se prepara para o hoje, né? Se prepara para o que vai surgir no amanhã, né? Então, a gente tem a condição com cursos como esse de já antecipar o cenário para que os nossos filhos, conhecidos, enfim, já estejam aptos para que, num futuro próximo, porque engana-se quem pensa que isso vai acontecer daqui a anos e anos e anos, eles já tenham Exatamente. condições de pensar em horizontes diferentes, né? É só Mas pensar na isso, evolução da televisão. A televisão, sim, quando a gente era pequeno, ela era uma caixa. Eles chamam de caixa as uhum, crianças hoje, né? Elas falam assim, que caixa é essa? é, Se é, vê uma dessas, né? Era uma caixa uhum, que a gente mudava na caixa, né? A gente mudava. Não tinha controle remoto. Olha uhum, só a evolução que foi aí, sei lá, em 30 anos, 30 e poucos anos, a televisão, onde a gente está hoje em dia com a televisão, né? E os últimos 10 anos, deu um salto muito grande, sim, né? sim, Porque de LED, de LCD foi para LED, já é microfilme uhum, minúsculo, uhum. nanotecnologia, já é uma coisa muito pequena. Inteligência artificial agora, né? Não é só smart, tem a ver com inteligência artificial. Exatamente. Então você vê como a evolução ela está rápida. As pessoas sabem disso, porque elas trocam de celular o tempo todo, né? Muitas pessoas trocam Uhum, de celular porque já não aporta mais a memória que precisa, porque já não tem mais a tecnologia, já tem que pegar outro para o sistema operacional, enfim. As pessoas têm que estar aí sempre se atualizando, né? Só que sim, elas se atualizam no celular, que é uma coisa mais simples. Elas se atualizam na televisão. Mas quem é que está por uhum, trás disso? Quem é que está desenvolvendo esses exato, celulares? Quem está desenvolvendo a programação dos celulares, os aplicativos, os jogos? uhum, Quem está desenvolvendo o próprio aplicativo da televisão? Porque também tem aplicativo na uhum, televisão, né? Então, quem é uhum, que está desenvolvendo isso? Você não conhece, mas poderia ser o seu filho, né? Então, exatamente. ele poderia estar lá numa equipe técnica desenvolvendo isso, assim como tem engenheiros eletrônicos também, telecomunicações, enfim, vários tipos de engenharia ou de TI que desenvolvem situações em carros, Uhum, automóveis. Então, assim, são veículos de comunicação, de transporte, que são muito uhum. acessíveis para nós e que precisam de mão de obra qualificada, que as pessoas não estão chegando a essa conclusão. Elas não estão pensando Sim, que realmente o filho delas pode fazer essa diferença. Até elas também podem, mas os filhos é mais exato. fácil, né? Exato, exato. Olha só, vou te falar uma coisa. Eu tenho conhecido que é dessa área, né? E tenho conhecido em áreas, em níveis diferentes dessa área, né? Gente que é chefe, gente que é programador mesmo, né? Uhum. E é engraçado de tu imaginar que hoje, a gente está em 2021, chegando aí, se aproximando de 2022, né? É engraçado, é curioso de parar para imaginar que essa área tem falta de profissionais. Exatamente. Tem falta de. Tem tanta. Exatamente. Tem mais vagas do que profissionais capacitados. E são tão poucos os profissionais capacitados que os salários pagos são altíssimos. E são altos porque as empresas querem reter aquele que é bom. Porque se perder o que é bom, pode não ter um tão bom quanto no mercado esperando. Então, quer dizer, hoje já é uma coisa aquecida. E a tendência com a continuidade do crescimento tecnológico é que haja maior necessidade ainda. Então, pô, a Com gente está certeza. vivendo um momento, isso sem entrar em termos políticos, ideológicos e coisas desse tipo, vendo o número, a gente vive uma situação de desemprego em alta, dificuldades econômicas, e a gente encontra uma área que está aquecida, que vai continuar aquecida e que precisa de profissionais. E como entrar dessa forma? Estudando Gente, programação e pode começar de novo, começando, vai, e é um uma adolescente área que ela tem emprego no mundo inteiro. No mundo inteiro, inteiro. Eu conheço inteiro. brasileiros que foram para fora, Irlanda, Holanda, enfim, nessa Uhum, área de TI, sem saber inglês, precisavam sim, estudar o inglês imediato, porque elas tinham vaga lá, mas eles precisavam do inglês. Então, assim, sim, e as pessoas já podiam saber, porque se estudasse antes já tinham inglês. Mas o problema é a uhum, cultura do não vou estudar porque eu não preciso, né? uhum. Então, assim, a gente tem que mudar essa cabeça, a gente tem que capacitar os Sim, nossos filhos, melhorá-los para o futuro. Por quê? Porque lá na frente, tudo isso, mesmo que
diretamente não seja usado, às vezes, né? Ah, mas ele foi fazer não sei o quê. Você está desenvolvendo o cérebro dele, aquele pedacinho do cérebro que pode Uhum. ajudar em outra coisa que você nem tem ideia. Né? Então, você Exato. pode ajudar com a programação, você está ajudando num raciocínio, às vezes, de uma outra coisa que ele vai fazer lá. Então, isso é Uhum. muito importante, né? Não é o não precisa. O importante é, vou fazer o que eu posso, o melhor para o meu filho. Exato, exatamente. Ninguém aqui está falando, né, até para deixar as coisas claras, que faça o curso e você vai ter um emprego lá na frente, porque isso Não, depende de uma série de outras coisas, né? sim, Inclusive do garoto ou da garota, porque se eles se identificarem, eles por conta própria vão buscar uma capacitação, uma faculdade, um curso tecnológico, alguma coisa nessa linha. Ou se não gostarem, vão partir para uma outra linha. Mas aquilo que vai ser aprendido não vai ser perdido. A gente está falando de desenvolver matemática, desenvolver raciocínio lógico, desenvolver criatividade. Isso vai ser usado em qualquer área. Então, quanto mais estimulado, melhor, não é verdade? E se for para a área da programação, se for para a área da programação, muita gente que está nos assistindo agora pode acabar vendo ou usando um aplicativo que foi desenvolvido por algum aluno que começou assim, como no curso da Ensina Mais. com certeza, com certeza. Igual quando a criança desenvolve no idioma, ela vai lá e vai para fora, consegue um emprego lá fora, às vezes em outra área. Porque, por exemplo, até você começa com o idioma, você vai para outro é mais fácil. Porque você já Uhum, tem uma base ali desenvolvida, né? sim. E você tem um parâmetro para você comparar. Então, quando você pula Uhum, para o outro idioma, é mais fácil ali para você aprender, né? Então, parece que o caminho fica mais limpo, vamos dizer, né? As uhum, ervas daninhas, as ervas que estão ali atrapalhando, elas são cortadas de certa forma. Porque você está criando conexões. Você já tem conexões ali naquele campo da linguagem. Então, quando você vai uhum, estudando, vai desenvolvendo, você vai criando mais conexões em certas partes do cérebro que vai facilitar o aprendizado para N questões lá na frente. uhum, uhum. Isso é muito legal. Sim. E, bom, a gente falou no começo que a linguagem utilizada no curso da Ensina Mais é o Python, né? Sim, Para quem não principalmente o conhece, Python. principalmente o Python. Para quem não conhece muito, né, a parte de programação, existem várias linguagens diferentes. Vou dar um exemplo aqui. Lá atrás, no começo da década passada, muito site era programado e era criado com a linguagem ASP. Depois mudou, virou PHP, né? Todo mundo aqui já viu aqui alguma telinha aparecendo no computador pedindo para instalar o JavaScript. Isso é uma outra linguagem. E aqui parte do curso é o Python que é usado, né? Que é hoje Quais são as atualmente bastante características? usado. Isso. Quais são as características dela? O que que tu pode dizer para a gente com relação a essa linguagem específica? Bom, a Python é uma tecnologia mais atual, ela é um pouquinho mais fácil de ser utilizada do que as outras e acaba tendo uns arranjos um pouco mais fáceis por conta disso. Não tem tantos detalhes como Java, como outras aí que a gente já passou por elas, fora que ela tem uma velocidade melhor de resposta. Então, por isso Uhum, que vem, né? Mas tem outras também, que também são utilizadas paralelamente. Aí vai de acordo com a necessidade do, da empresa, do que a empresa, do que aquele sistema se adapta melhor, tem mais compatibilidade, né? Que aí a pessoa escolhe a linguagem que vai saber. uhum, uhum. Então, só para a gente ressaltar um pouquinho, o curso da Ensina Mais, o nome é Trilha Code, né? E ele Isso, tem 6 módulos diferentes, começando pelo Pixel, não é isso mesmo? E vai até isso, o desenvolvimento de games, ou seja, passa por todo o caminho necessário para uma pessoa aprender a programação. É isso, né? isso, exatamente. Isso mesmo. Legal, legal. A professora é a Bianca. Isso, a professora Bianca. Que legal. O que mais você acha que é importante a gente ressaltar sobre a programação e a importância dela e os benefícios para quem está nos assistindo? Resumindo tudo que a gente falou já até aqui, o que você acha que é importante a gente ressaltar nesse momento? Bom, eu acho muito importante lembrar, falar o que a gente já comentou aqui, que a programação ela desenvolve vários aspectos, vários pedacinhos do cérebro, criam conexões neurais no raciocínio lógico, na linguagem, na parte da linguagem, né, na resolução de conflito,
E na própria liderança, né? Naquela capacidade de proatividade, de ter atitudes para resolver, né? E também trabalhar em grupo, brainstorming, que faz a pessoa escutar outras pessoas, eles saberem escutar ideias e aceitar ideias. Então, são várias áreas que são trabalhadas, junto com a metodologia STEAM, que também é utilizada ali, porque eles estão vendo também um pouco de ciências, matemática, tecnologia, e assim eles vão se utilizando dessa ferramenta para estudar outras, como eu disse, por exemplo, do Minecraft, em que eles estudam, eles aprendem ciências ali também, né? Então, isso é muito interessante. Então, é um curso realmente que desenvolve a criatividade, desenvolve essa parte de raciocínio, ajuda no inglês, na matemática, e eles vão desenvolvendo. É um curso que exige persistência, né? Também é muito bom. Por quê? Porque a criança ela não pode ficar desistindo a qualquer problema que ela acha, né? Ah, eu não sei fazer, vou desistir. Não, você tem que ir até o final. Também ensina isso aos jovens, que ele tem que ir até o final, que ele tem que achar outras opções. Isso hoje em dia é muito importante. Hoje em dia é para o futuro deles, né? Se você Certeza. desenvolver isso agora, eles não vão desenvolver isso mais. Ou vão desenvolver da pior forma possível. Uhum, uhum. Legal. A gente estava olhando aqui o relógio, a gente já está quase 45 minutos conversando sobre programação. É tecnologia, e isso rende É, bastante, né? Meu, rende bastante, surgem perguntas, é um mundo muito legal, né? Que não, né, a gente não está começando a explorar, né? A gente vive ele já, né? Então não é uma questão de exploração, já é de vivência, né? sim, Então é muito legal de a gente conversar e é importante que você, que é pai, que está vendo a gente, eu sou pai também, Denise é mãe, né? De a gente entender que os nossos filhos, eles já estão inseridos num contexto de tecnologia e isso está em todo lugar, está no carro que a gente dirige, ou está no Uber que a gente pede, ou na escola que senta, não tem para onde correr. Na pesquisa que vai fazer, mesmo que seja para um trabalho escrito à mão, vai pesquisar onde? Na nossa época a gente tinha que ir na biblioteca municipal, tinha que abrir o livro, tinha que cheirar o livro. Hoje vai no Google, não tem como não estar inserido, né? Só que dentro desse mundo existem várias outras perspectivas e possibilidades, e é disso que a gente está falando, de sim. possibilidades que vão gerar desenvolvimento, né? A gente está falando aqui cognitivo, desenvolvimento às vezes físico, né? Porque tem questão de coordenação motora, né? No curso de robótica que a gente falou, e perspectivas educacionais e também profissionais, né? Por isso é importante tudo que é tecnologia e a modernidade, a gente parar, ouvir um pouquinho e tentar trazer os nossos filhos o máximo possível para esse universo, porque muito do que eles vão viver está inserido dentro disso, né? Com certeza. Você imagina, por exemplo, do currículo, né? Quando a gente falando assim de vaga, a vaga para estagiário. Então, sei lá, por mais que eu esteja fazendo programação lá na frente, vai fazer estagiário. Aí no currículo tem lá o curso de informática, Word, Excel, PowerPoint e tal. Tem de programação, trilha code, tem de, sei lá, mais algum outro curso de alguma coisa de tecnologia. Ah, Robótica, você né? acha que a pessoa que está esperando, tem inglês também, você acha Uhum, que a pessoa que está analisando o currículo, ela vai preferir uma pessoa com essas qualidades ou um estagiário que não tem nenhuma formação, que tem ali um uhum, inglês só? Não, ele vai claro. pegar um que tenha mais qualificação, mesmo sendo estagiário, porque ele vai ver que aquele estagiário provavelmente vai ser mais rápido em resolver os problemas, vai ser mais ágil, mais proativo, vai ter mais conhecimento para ajudar ali a equipe, né? Uhum, Então, com certeza, ele vai estar 2, 3 passos na frente de qualquer outro. E o problema é que hoje em dia, realmente, nesse nível de estágio, que começa, né, a parte profissional, eles estão sem base muitas vezes nenhuma. O máximo que tem é o inglês. Então, o inglês é básico, né? Você tem que ter inglês. Para programação lá é inglês, muitas, né? A maioria de todas as uhum, programações. Mas assim, e que mais? Imagina você está no começo, não uhum, terminou a sua faculdade, você está no meio da faculdade, você não tem experiência de vida. Você precisa de uma base para aquilo. Então, assim, quanto mais você melhorar, desenvolver os seus filhos para o mercado de trabalho, eles vão ter um crescimento muito mais rápido. Isso é uhum, muito uhum. melhor.
sim. E até eu estava pensando aqui quando você estava falando, até para empreender, né? Até quem quer Exatamente. empreender, porque a pessoa, vou dar um exemplo aqui, a pessoa ela abre uma loja de um e-commerce que seja, ela precisa de um site. Ela Aham, mesma pode desenvolver, não vai pagar um profissional que vai receber um honorário altíssimo para fazer aquilo, porque ela faz. Se ela exatamente. precisar criar um aplicativo para vender fora das plataformas de e-commerce que existem por aí, os marketplaces, ela desenvolve, ela Com cria, ela certeza. sabe como fazer. Então, assim, até mesmo para empreender, ou se ela quiser ofertar esse tipo de serviço para uma outra pessoa, abrir uma empresa de tecnologia, começando aos pouquinhos, né? Vai no mercadinho ali do lado de casa, começa. As perspectivas são outras, né? O Com universo é certeza. outro, né? Dá para explorar muita coisa, né? Com Então, certeza. E seja elas um ou criam outro caminho. autonomia, né? Isso é muito importante também, desenvolver Exato. autonomia nos filhos. Porque com esses cursos, quando eles vão desenvolvendo, eles vão tendo curso, eles vão fazendo, eles vão desenvolvendo autonomia. Por quê? Porque eles estão fazendo coisas fora da zona de conforto deles, Uhum. fora de casa, fora né, daquele quadrado. Eles estão Sim, saindo dali, eles estão criando uma liberdade, um espaço maior, mesmo que seja indo com os pais. Mas eles estão. Porque assim, dois ambientes principais que a criança tem: casa, família e escola. Né? Outros uhum, ambientes, talvez esporte, algum outro lugar, mas eles passam pouco tempo nesses locais. Né? sim, Então, essa interação diferente, essa questão acaba desenvolvendo muito a autonomia deles e essa proatividade. E ideias, justamente até nessa área de empreendedorismo. uhum. É isso aí. E assim, não tem uma coisa que é muito legal. Vai estimular a criança a pensar. E E ela vai crescer nesse. Só por isso ela vai crescer. E aí eu estou imaginando aqui uma criança, um adolescente, né, que gosta de programar e começa a programar em casa. Vai começar a encontrar obstáculos que ele vai ter que estudar para ele passar. Porque ele, de repente, ele já acabou o curso e ele está querendo avançar. Então vai estimular, ele vai pensar, vai crescer, vai perseverar. Então vai ser muito bom. Vai ser Com muito bom, vai certeza. trazer Uma inúmeros outra benefícios. coisa que às vezes os pais pensam assim, ah, mas aprende no YouTube. Então, não é tudo que você aprende no YouTube, né? Então, assim, por mais que tenham detalhes, coisas mais simples que você aprenda no YouTube, Uhum, uma coisa mais média, avançada, é difícil você aprender. O sim. ideal é realmente você colocar o seu filho no curso, porque ele vai ter uma base ali, uma explicação para aquilo, vai ter Uhum, exercícios para ele trabalhar. Não é simples, só põe o Google que você aprende. Então você tem que internalizar o conhecimento, que é aprender de fato. Então não é uhum, só olhar como faz, porque o YouTube é assim, você olha como faz, né? Não significa que você vai aprender de fato. exato, Então o que exatamente. para você aprender, você tem que praticar. Para praticar, você precisa de um professor, Uhum, porque ele uhum. tem que estar ali do seu lado para ver se você está acertando ou errando. Né? Então, em É, essa é a qualquer diferença. curso, a gente tem que se capacitar. A gente pode sim olhar o Google, o YouTube, para a gente tirar dúvidas. Existe. Mas às vezes acontece isso muito, né? A pessoa posta uma coisinha lá no YouTube e está explicando alguma coisa. Não necessariamente é a maneira correta. Uhum, Não é uhum, necessariamente a maneira correta de você fazer sim, aquilo, consertar aquilo, falar aquilo, enfim. Não necessariamente é o correto. Então, assim, o que a pessoa falou é amém? Não é. Então, o legal é realmente você explorar o mundo do curso, perguntar, ir atrás de informação, para você realmente saber que aquilo é o certo e não aprender errado. Porque sim, uma vez que a gente aprende errado, é muito mais difícil tirar o hábito e fazer o sim, certo depois. Por isso que sim, curso é muito importante. sim. Eu vou te falar outra coisa, Denise. Não é só a questão. Esse é um lado, né, de você aprender errado. Mas existe um lado também de você estar sozinho numa situação que foge aquilo que foi dito naquele vídeo. Vou te dar um exemplo simples aqui, ó. Eu às vezes me aventuro a fazer alguma coisa em casa no fogão, né? Eu Aham. gosto de fazer doce. Eu gosto de fazer doce. Aí eu vou na internet e vejo a receita. Beleza, peguei a receita. Vou dar um exemplo aqui: bolo de fubá cremoso. Tá. Só que o recipiente, né, Não é a igual. bandeja, não é igual. E aí? Já começa por aí. Ah, tá. Tem que mexer até dar um determinado ponto.
só que não tem um vídeo, de repente, que me mostra qual é o ponto certo. Então eu não sei qual é o ponto. Aí eu tenho que apelar Exatamente. pro meu feeling. Só que se eu não tiver, né, o hábito de cozinhar e tudo mais lá, eu não vou saber. É isso Aí eu mesmo. corro o risco de fazer um bolo que vai solar, que vai ficar cru, que não vai dar o ponto Inclusive, já certo, aconteceu que isso vai dar comigo um monte de inúmeras problema, vezes. não é? Você deu um exemplo perfeito agora. Uma coisa simples, que é o Sim, cozinhar. Pega teoricamente é um lento vídeo para fazer um bolo, vê se fica igual. é isso aí. Não fica Não igual. fica, Você não tem não o fica. hábito, você não sabe fazer. Uhum, exatamente. É É isso muito mesmo. difícil ficar E isso se igual. É aplica, isso mesmo. e isso aplica a outras coisas. Por exemplo, vídeo, né? Eu trabalho com edição de vídeo. Às vezes tu fala, pô, quero dar uma pesquisada como é que faz um efeito X. Aí tu vê o vídeo e tu acompanhando, tu vai fazendo também. E aí, de repente, deu errado. Tu fala, pô, pera um pouquinho, por que que o dele funcionou e o meu não? Aí eu sou forçado a caçar no programa o que que eu fiz de errado. Por que que é diferente? Será que a versão do programa é diferente, por isso que deu errado? Aí, tudo bem, é uma coisa que aí, como eu já trabalho com isso, eu já Sim. sei onde ir, onde eu vou testar. É uma situação. Agora, e se eu não soubesse e precisasse daquilo para um trabalho de faculdade? O Tava curso, ele perdido, te facilita a entendeu? vida, ele te encurta Sim, todo esse processo, né? Você faz o sim, curso, você está tendo acompanhamento do professor, ele vai te ajudar ali naquele momento, né? sim, Então, é muito mais sim. fácil, na E ele verdade, vai quando te dar você faz curso. alternativas, né? Sim, Porque, por exemplo, tu não vai ter, isso aqui tem essa forma de fazer, tá? Tu fez aqui, mas ele vai te dar exercícios diferentes para você aplicar o conceito, né? E aí, de repente, também tem isso. Tu vê o vídeo e ele te mostra um exemplo. Mas, de repente, para aquela mesma situação existem outras coisas possíveis. E aí tu já não sabe mais para onde ir, porque tu sabe a resposta para uma daquelas variantes só. Então, nada substitui. Não é que não se deva pesquisar. A pesquisa faz parte, ela só não pode ser a base. É mais ou menos isso, né? Você aprende com o professor e aí o quanto você vai se aprofundar e como vai se aprofundar é uma outra situação. Mas o professor, ele continua. Pode surgir a tecnologia que for, a modernidade que for, o professor, ele continua sendo essencial em todo o processo e vai continuar assim com certeza, né? com essa introdução da tecnologia, hoje em dia, não está em sala de aula, né? Ele passou de educador para mediador, né? Uhum, Porque ele está mediando o conhecimento mais. Ele não, uhum, ele passa conhecimento, mas ele também recebe conhecimento. Quantas uhum, vezes a gente tem troca de conhecimento com os nossos alunos? Mas todas as aulas a gente tem troca. Agora a gente sim, está aprendendo alguma coisa. Então, essa sim, troca de conhecimento, a gente é muito rica, né? Ela é muito uhum, ampla, ela não para, ela está sempre em evolução. E o sim, professor, ele hoje tem uma função muito maior de mediador, uhum, justamente para sanar as dúvidas, para ajudar a facilitar o caminho, facilitar nesse sentido, de mostrar o caminho correto, né? uhum, Não porque vai tentando e daí você vai procurar o caminho correto. E daí o professor te auxilia em outras questões que você tenha dúvidas, que você venha a surgir, em vez de você ficar lá, uhum, muitas vezes não achar a solução para isso no YouTube, no Google, exato, né? Porque não é exatamente, tudo que a gente acha. Porque sim, antigamente a gente procurava na Barça, na enciclopédia, e não uhum, achava tudo. Não uhum, achava, né? Porque não tem. E aqui você vai falar com aquele professor de faculdade e tal, não sei o que tem experiência. Muitas vezes ele te dava a resposta para aquilo. Então, assim, uhum, hoje em dia a gente tem o Google, tem o YouTube, que é excelente, que ajuda a gente aí a uhum, achar muita coisa. Mas mesmo assim, ele falta, a gente não tem tudo ali, né? Você uhum, não tem todo o conhecimento do mundo ali. A gente precisa do sim. fator humano. Uhum, precisa. Continua precisando, né? Continua sendo insubstituível. Não tem como mudar essa realidade. Denise, eu queria que você mandasse um recado para quem está assistindo a gente para a gente poder finalizar. Bom, eu gostaria de falar para vocês pensarem, investirem nos filhos de vocês no futuro, porque a mão de obra no futuro agora já está precisando, como o Mike falou, né? TI é uma profissão que realmente já precisa bastante de profissionais capacitados e precisa desses profissionais. E não tem, assim, tantos profissionais disponíveis. Então, e é uma área que cresce. Então, assim, vamos aí tentar ajudar os nossos filhos a achar um caminho mais próximo do TI, ajudando eles a desenvolver, já que a tecnologia para eles é tão fácil, né? Eles já vêm aí
com a tecnologia na ponta dos dedos. Então, vamos usar essa tecnologia a favor deles. Né? Então, esse é o meu recado. Vamos ajudá-los. Vamos ajudar os nossos filhos a conseguir, a ser capacitados, melhor capacitados para o mercado de trabalho. Isso aí, Denise. Obrigado, viu, pela atenção aí. Obrigado pelas explicações todas, né? Obrigada A gente tá terminando aí o mês, né? Encerrando esse tema programação, mas ainda tem bastante coisa que a gente vai falar. A gente vai continuar falando sobre isso aí em outros momentos, porque é muito importante, tanto para o presente quanto para o futuro, como você falou. Obrigado e obrigado a todo mundo aí que assistiu também. Obrigado, Denise. Obrigado, gente, por ter assistido. E muito obrigada. Quem perdeu, eu vou deixar salvo aqui. Beijos, todo mundo. Tchau, Michael. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente.